Minhas boa noite, minhas irmãs e meu irmão. Continuamos, então, em nosso estudo do maravilhoso texto que a providência divina resguardou para nós, o Evangelho de Tomé. Eu chamo a atenção de todos para o fato de que o Evangelho de Tomé é um evangelho muito profundo, com ensinamentos esotéricos que não são encontrados com facilidade nos textos canônicos, porém, não é o mais profundo de todos os textos da tradição cristã conhecidos. É provável que existam outros ainda mais esotéricos, de que dois outros que eu estou totalmente convencido de que são mais esotéricos que o Evangelho de Tomé, que são o Evangelho de Filipe e o texto de Pistis Sophia. Estes textos são consideravelmente mais profundos, mais difíceis do estudo, requer circunstâncias extremamente favoráveis para que inspiração divina nos seja concedida para que possamos entendê-los. O texto de Filipe, o Evangelho de Filipe, infelizmente não foi tão bem conservado ao longo dos séculos como foi o caso de Pistis Sophia e do Evangelho de Tomé. Tem umas perdazinhas na escrita, pedacinhos ficaram faltando. Então, a tradução do Evangelho de Filipe é um tanto esburacada, vamos dizer assim. E o texto de Pistis Sophia é tão profundo que é bem difícil da gente conseguir captar o suficiente para nos ajudar em nossa jornada. Mas quem sabe um dia venhamos a ter essa inspiração e a gente possa fazer um estudo também desses outros dois textos. Então, agora, com o Evangelho de Tomé, vamos prosseguir. Nós fomos até o Loion 64, que foi um Loion bem longo. Então, vamos para um outro Loion 65, que é longo, mas não tão longo como o anterior. Então, começamos. Loion 65. Ele disse, Jesus disse, um homem de bem tinha uma vinha. Ele a arrendou a camponeses para que cuidassem dela e pagassem uma parte da produção. Ele enviou seu servo para os arrendatários e que os arrendatários lhe entregassem a parte do fruto da vinha. Eles pegaram o seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse, talvez não o tenham reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse, talvez eles tenham respeito por meu filho.
Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a gente ouve isso aqui, meu Deus do céu, que coisa mais estranha. O que esse texto tem a ver com ensinamento esotérico? Bom, vamos nos lembrar que à medida que os ensinamentos do mestre vão ficando mais esotéricos, mais profundos, ele é forçado cada vez mais a servir-se de alegorias, de situações concretas ou inventadas que viriam a ocorrer, supostamente ocorreriam no mundo exterior, mas, na verdade, essas alegorias são maneiras de lembrar os estudantes, os postulantes, para uma realidade que não pode ser vista, não pode ser sentida, porque é uma realidade espiritual. Mas, pelo menos uma ideia é passada dando uma similitude, algo que ocorre no mundo material que exemplificaria, de certa forma, ainda que timidamente, o que se passa no mundo espiritual que a gente não vê, não ouve, não toca. Então, estas imagens são oferecidas de forma a nos proporcionar ideias do mundo espiritual. Então, o homem de bem que possui a vinha, o mundo manifestado, que supre nossas necessidades materiais, é o Pai Celestial. Uai, então, aqui é o Pai Celestial que está mandando seus servos para receber uma parte da vinha. É óbvio que o Pai Celestial não tem necessidade de produtos físicos. Sempre a gente tem que insistir, porque a mente está condicionada a se voltar para fora. Na nossa busca espiritual, nós precisamos nos voltar para dentro, mas esse dentro não é conhecido, não foi visto, não foi ouvido. Então, temos que ter uma ideia, ainda que grosseira, do mundo espiritual. E isso é dado por meio de parábolas, por meio de alegorias, por meio de símbolos que possam dar pelo menos uma ideia do que é o mundo espiritual. Então, o Pai Celestial, que não necessita de coisas materiais, manda seus servos, manda seus mensageiros divinos, seus profetas, seus instrutores, para receber parte do resultado que a vinha proporciona a essas pessoas. E, obviamente, o dono da vinha, o Pai Celestial, não necessita, não quer nada de material. Aquela parte que ele quer é a entrega interior, é voltar à consciência do exterior, que é aonde nós mantemos a nossa consciência só 98, 99% do tempo. Então, ele quer aquele 1, 2% do nosso tempo, do nosso anseio, da nossa aspiração. Ele quer
essa parte, que é apresentada alegoricamente como sendo uma parte do resultado da vinha. Então, ele manda instrutores espirituais, profetas. Em Israel, é tido que a maior parte dos profetas de Israel foram mortos pelo povo. Meu Deus do céu! Será que isso foi uma aberração de uma tradição espiritual? Ou será que isso é a tendência na maior parte das tradições espirituais? Tende a ser, infelizmente, a regra geral. Por quê? Porque à medida que os mensageiros divinos chegam no mundo e começam a ensinar, a pregar uma mudança de atitude, vocês são passantes, como temos no Evangelho de Tomé, são passantes nesse mundo, são passageiros. Vocês estão aqui para um propósito outro. Não é um propósito de amealhar mais e mais e mais coisas materiais, mas sim é um propósito de uma mudança no software, na programação de nossa mente. Programação de nossa mente. Será que nós temos uma programação de nossa mente? Temos. São os nossos condicionamentos, as nossas crenças. São as nossas crenças, condicionamentos. Todos nós temos muitos condicionamentos, muitas crenças que nos fazem, nos tornam robôs que estão como os ratinhos de Pavlov, condicionados a ficarem correndo atrás do alimentozinho que é oferecido para aqueles que fazem de acordo com o condicionamento, ou seja, com os valores do nosso mundo exterior, do nosso mundo produtivo, do grande Deus, nem rei eu vou dizer, o Deus mercado. A gente tem que pronunciar essa palavra com muito respeito. O mercado está chamando, indicando, mostrando que não está satisfeito. Então, quando chegam esses esses servos do Senhor, estes profetas, mensageiros divinos, chamando a atenção de que existem outros valores, outros propósitos muito mais importantes do que atender aos ditames do mercado, né? Estarmos sempre correndo para produzirmos e consumirmos mais e mais e mais. Então, esses mensageiros divinos acabam sendo atacados porque eles são contra o sistema. É por isso que, no finalzinho, o dono da vinha diz que vai mandar o seu filho. E aí os camponeses matam o filho do dono da vinha, o filho de Deus. É possível matar o filho de Deus? Cristo em nós, esperança de glória? No sentido, sim, podem matar a consciência, pouca consciência, a consciência que temos
de que Cristo está em nós, que o Filho de Deus está em cada um de nós. Então, matar o Filho de Deus é uma alegoria espiritual de bloquear a nossa consciência da realidade última de que todos nós somos filhos de Deus. Então, à medida que nos voltamos inteiramente em subserviência aos valores materiais, ao mercado, nós estamos figurativamente matando o filho do dono da vinha, o Filho de Deus, Cristo em nós. Figurativamente, é óbvio que é impossível matar o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é a nossa essência última. Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Então, o que está sendo indicado aqui é que, com a atitude radical dos camponeses, daqueles que estão no mundo e ainda não despertaram para a natureza última do ser humano, de que o dono da vinha, o Cristo, está em cada um de nós. E é isso que aqueles que conduzem com fake news os camponeses fazem com que eles acreditem que estão servindo a pátria, estão servindo o mercado, estão servindo aqueles que nos protegem materialmente e faz com que a gente se torne alienado da nossa verdadeira natureza, do nosso verdadeiro tesouro, e aí continuamos, ano após ano, vida após vida, batendo cabeça, sofrendo, porque nós perdemos de vista o nosso propósito nesse mundo, que é voltarmos para o nosso mundo. Meu Deus, que negócio! Nosso propósito nesse mundo é voltarmos para o nosso mundo. Nós não somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos filho ou filho pródigo, cada um de nós. O filho pródigo é a nossa alma, a nossa unidade de consciência, que vai para o mundo distante. A nossa consciência se identifica com o nosso veículo, com o nosso corpo físico. E aí nós vamos descendo, descendo, descendo a ladeira até alcançarmos o fundo do poço e, para sobrevivermos, passamos a cuidar dos porcos, da natureza mais baixa do ser humano, até que a gente desperta, e todos nós vamos despertar. Felizmente, temos essa a segurança que nos é dada na, na alegoria do filho pródigo, nessa parábola maravilhosa, que é apresentada de uma forma mais completa e profunda no hino da pérola. Aqueles que, por acaso, não conhecem o hino da pérola, podem escrever uma mensagenzinha para mim que eu mandarei esse texto maravilhoso, esotérico, com sugestões de interpretação. Então, continuando. Jesus representa o arquétipo do Filho de Deus, o Cristo interior.
cujo corpo material foi morto pelos trabalhadores da vinha, como na alegoria que nos é apresentada aqui. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta sobre esse lodion, antes que a gente passe para outro? Tudo bem, então passamos para o próximo lodion, 66. Jesus disse: mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Nossa, mãe, a gente tem dificuldade de fazer algum sentido disso. A pedra que os construtores rejeitaram, ela é a pedra angular. Os construtores querem pedras bem parecidas uma das outras. Querem que todos nós, que toda a população humana, sejam pedras bem parecidas, que sigam o padrão da construção. Que construção? A construção externa, a construção da sociedade, a construção dos valores da nossa civilização. E esses valores são valores materiais. Quando os construtores, os líderes da nossa sociedade encontram alguém que fica pregando coisas diferentes, em vez de atentar para o que o mercado pede, para mudanças de legislação que não toquem nos necessários lucros e dividendos que só no Brasil e pouquíssimos outros países não era sujeito a taxação. Então, agora, meu Deus do céu, o que é isso? Esses aí não são as pedras aceitas na sociedade, os conceitos que foram pregados e muito bem acionados e permitiram com que os valores da nossa cultura capitalista, em que é necessário proteger e criar o maior dos incentivos para os ricos, os super ricos, os empresários, quando acharem lucrativo, investirem no setor produtivo, esquecendo que existe outro lado da história. Só se investe quando existe demanda. Para haver demanda, tem que haver um aumento da renda disponível para o consumo. Então, essas noções básicas da economia mais abrangente fazem com que supostas verdades, as pedras que os construtores querem ter sempre à sua disposição, sejam disponíveis, que não apareçam pedras que venham a ser rejeitadas, pedras angulares, que vão promover mudanças no sistema. E mudanças no sistema mais
perigoso que uma mudança legal nas regras econômico-sociais são mudanças de valores, porque são as mudanças de valores que estão por trás das mudanças econômicas e sociais. Então, essas pedras angulares, essas pessoas que têm a oportunidade de despertar espiritualmente e tornarem-se cientes de que existem valores mais importantes, valores que promovem o bem da coletividade como um todo, não necessariamente, quase que exclusivamente, dos empresários, os ricos e super ricos, mas também, de uma forma equilibrada, aqueles que fazem parte da grande massa, que vai ser a grande massa consumidora, que vai proporcionar o mercado para os produtos que virão a ser produzidos pelo setor produtivo. Então, isso aqui é um parênteses econômico. Os países mais ricos do mundo são aqueles países que, apesar de terem um bom número de bilionários, têm uma melhor distribuição de renda para a população como um todo. A China, por exemplo, que começou como um país há umas 4, 5 décadas atrás, como um país muito pobre, com terríveis problemas econômicos e sociais, por muito tempo teve uma mão de obra, meu Deus do céu, que trabalhava de sol a sol, ganhando muito pouco, mas está melhorando o seu padrão de consumo, o seu padrão de renda, e agora algumas indústrias intensivas de mão de obra estão sendo estabelecidas em outros países de mão de obra mais barata, porque houve uma melhoria na distribuição de renda mesmo na China. Então, esse conceito míope de que é necessário proteger os interesses dos mais poderosos do mercado é uma visão míope. Uma visão mais abrangente virá a proteger a longo prazo melhor os interesses dos capitalistas do que aquilo que eles fazem com que aqueles que receberam ajuda para a sua eleição em cargos eletivos, que vêm tentando proteger a curto prazo os interesses dos grandes capitalistas, venham a entender que a longo prazo é melhor uma democracia econômica maior, menos desigualdade social econômica, para o bem do mercado a longo prazo. Curto prazo, longo prazo, material e espiritual. Então, o material está voltado geralmente para o curto prazo, o espiritual para o longo prazo. E aí, os valores espirituais, a pedra angular, aquele que tem uma preparação, um condicionamento diferente das massas, daqueles que detêm o poder, vai, a longo prazo,
longo prazo espiritual vai ser muito mais útil para a coletividade do que aqueles que continuam pautando pelos interesses de curto prazo das elites. Agora, especificamente, a pedra angular, a característica dessa pedra angular é o amor-compaixão. Quanto mais amor e compaixão, mais a família sanguínea, a família social vai sendo melhor cuidada. Porque quando nós temos compaixão para com o nosso próximo, faça ele parte da nossa família consanguínea, faça ele parte do nosso grupo de busca espiritual, faça ele parte ah, do nosso estado, do grupo ao qual nós acreditamos pertencer em termos raciais, se é que existe tal coisa. Isso tudo é miopia de curto prazo, que quando a gente consegue superar a partir do amor e da compaixão para com todos os seres, nós nos tornamos diferentes das massas, as pessoas nos acham tolos, ingênuos, né? Eu tenho certeza que vocês que aqui estão já foram, um momento ou outro de sua vida, taxados de ingênuos, porque vocês não seguem inteiramente os valores sociais da nossa sociedade aquisitiva. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta com relação a essa parte do nosso texto? Continuamos, então? Logion 67. Jesus disse: quem conhece o todo, mas está privado de si mesmo, priva-se do todo. O que é isso? Temos outra vez o contraste entre exterior e interior. A expressão o todo pode ser interpretada de duas maneiras: o universo e o aquilo que nós chamamos de Deus. O universo é a manifestação exterior, a manifestação no mundo material do Veja só. O caminho para conhecer o todo, como a nossa mente concreta é absolutamente incapaz de abarcar o todo, então a nossa mente precisa de ajuda para que ela possa expandir a sua consciência, possa ir além dos limites da mente concreta dominada pelo ego, possa adentrar na mente abstrata, também chamada a mente divina, e na tradição cristã chamada do Espírito Santo. Essa é a grande ponte entre o material e o espiritual.
aquilo que está manifestado e aquilo que não é manifestado ou que não é conhecido, e não pode ser conhecido pela manifestação dos sentidos. A percepção dos sentidos só alcança aquilo que é material, que é tangível, que pode ser visto, ouvido, sentido, tocado. Então, para esse conhecimento do todo, nós precisamos ir além da percepção de nossos sentidos. E esse caminho para abarcar o todo é mergulhar no nosso interior. Essas tiradas esotéricas deixam uma dorzinha de cabeça na gente. Então, para conhecer o todo, a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos, porque nos foi dito que nós, expressões de o Filho de Deus, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, de Deus, do todo, do um. Então, se nós somos uma imagem e semelhança, nós somos, então, o microcosmos, que é uma expressão diminuta do macrocosmos. Como o macrocosmos é muito grande, a nossa Terra é algo que a gente tem grande dificuldade para imaginar toda a nossa Terra, o nosso planeta Terra, com toda a sua população de 7 bilhões e tantos de pessoas encarnadas. E dizem algumas tradições que existem, na verdade, 60 bilhões de seres, de almas, né? Sendo que 7 e pouco bilhões estão encarnados. E o restante está aguardando na fila a oportunidade para se reencarnar mais uma vez, para progredir nos seus estudos na escola da vida. Então, nós nos perdemos com relação à vida no nosso planetinha. Um planeta dentro da imensidão do nosso sistema solar. Sistema solar. Mas existem, dizem os astrônomos, algo como uns 200 bilhões de sóis, de estrelas. Então, 200 bilhões de estrelas maiores, a maior parte maiores do que o nosso Sol, dentro da nossa Via Láctea, sim, caminhão aqui do lado, desculpe. E, no entanto, a nossa Via Láctea é dito que é uma de 300 trilhões de, de constelações que existem no mundo conhecido. Então, a imensidão do cosmos é assustadora para nós. Nós somos realmente pequeninos átomos dentro desse todo. Então, voltando para o nosso texto, quem conhece o todo, esse de nosso sistema solar, dentro de 200 bilhões de galáxias e 300 trilhões de galáxias. Esse é o todo manifestado. Agora, o todo é o que está por trás da manifestação. É aquela energia, aquela consciência, aquele poder que está por trás de tudo isso.
Então, conhecer esse todo, a gente só começa a fazer um pouquinho de progresso quando, em vez de pegar telescópios, a gente pega meditação. Procura olhar para dentro, conhecer o microcosmo, que é uma miniatura do grande cosmos. Então, se nós nos privamos do conhecimento de nós mesmos, nós nos privamos do todo. É por isso que nós temos que despertar para a realidade de que nós estamos nesse mundo para aprendermos sobre a nossa própria natureza, nos redescobrirmos ao nos manifestarmos com corpos materiais, o peso sob a nossa consciência dos nossos corpos materiais é tal que abafa a consciência do espiritual. Então, nós acreditamos na fake news que nós somos o nosso corpo. E vamos acreditando, porque são muitas pessoas dizendo que você é o Raul. Mas eu sou o Raul. Todo mundo diz que eu sou o Raul. E aí, se eu ousar a dizer que eu sou uma expressão do Filho de Deus, expressão de Cristo, vão me atirar pedras, como atiravam em Jesus. Então, a gente aceita a fake news, que nós somos o nosso corpo, a nossa personalidade, e nós perdemos de vista o nosso objetivo encarnados, que é entrarmos outra vez na escola da vida para expandirmos a nossa consciência e, como filho pródigo, voltarmos para a casa do Pai, para o reino de Deus, que é o reino da consciência expandida, que nós somos um com o todo. Então, quem está privado de si mesmo, priva-se do todo. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito desse elogio? Está todo mundo tímido hoje, meu Deus do céu. O Luiz Benvenuti decidiu, eu vou falar. Pois não, Não, Luiz. não, hoje eu tive sorte. Tô em casa, tô tranquilo, tô ouvindo. E Raul, prefiro ouvir, beber dessa sabedoria. Eu gosto muito. Continue, por favor. Que coisa mais profunda e tocante. É, quem está privado de si mesmo, priva-se do todo. Isso é o significado de um evangelho esotérico. Está voltado a nos sacudir e dizer: olhe para a realidade. Aí você olha para cá, para lá, em que livro que eu devo encontrar? Não, você deve voltar para o seu interior. Mas aí é muito difícil. Não vai. Você está querendo voltar a ser bebezinho, que tudo é feito para você. Você agora é um adulto. Então, tem que buscar por si mesmo. E você vai encontrar naquele único lugar que, de acordo com a mitologia, quando os deuses estavam no Olimpo, onde é que nós vamos esconder a divindade do ser humano?
não pode ser no alto da montanha mais elevada, porque um dia o homem vai chegar lá. Não pode ser enterrado num lugar qualquer, porque um dia o homem vai encontrar equipamentos para identificar onde é que ela está, nem no fundo dos oceanos. Aí, um dos deuses diz: o lugar mais seguro para esconder a divindade é dentro do corpo do ser humano. Ele não vai mergulhar, abrir esse corpo para encontrar a divindade. Então, é isso. Todos nós temos esse grande desafio de encontrar a divindade que está enterrada em nosso interior, no interior do nosso veículo, e ela está tão enterrada que até a nossa linguagem nos faz tropeçar ao buscar essa realidade última que está dentro de nós. Quando nós buscamos a nossa realidade última, quem é que está buscando? Quem é que está buscando? É o ego que está buscando? É o Cristo interior, que não precisa buscar, porque já está vivenciando. Aí vem aquele conceito difícil da gente entender, que na doutrina secreta, Blavatsky diz que nós temos 3 almas. A alma animal, do homem mais primitivo, que está vivendo basicamente pelos sentimentos, a alma humana, que está no nível da mente, e a alma divina, que está em Buddhimanas. Então, a alma, se a gente puder simplificar a terminologia, é a nossa unidade de consciência. Vida espiritual é expansão de consciência, inicialmente de uma consciência centrada em nossas emoções, a consciência animal, vai para a consciência do ser humano intelectual, que lê livros e livros e acha que aí já vai saber tudo que precisa saber, e aí vai descobrir que, ok, você já leu tudo e está frustrado porque tem muito conhecimento teórico, mas tem pouco conhecimento prático. Então, volte para o interior, medite, medite, aquiete a sua mente, crie um espaço de paz, de silêncio, que possibilite ao vazio alcançar a plenitude. Vazio alcançar a plenitude, realmente isso é para fundir a cuca da gente. É isso que a gente precisa para o despertar da nossa consciência última. É no vazio da mente que nós alcançamos a plenitude do ser, que se esconde no âmago dos nossos veículos de manifestação. Então, vamos continuar, já que vocês não querem fazer pergunta, estão tímidos hoje. 68. Jesus disse: bem-aventurados os que são odiados e perseguidos, e não se encontrar o lugar onde não foram perseguidos. Aí a gente, meu Deus, que dor de cabeça, eu não consigo entender isso. Realmente, esse Lolian, talvez em virtude de um ensinamento esotérico, ter sido formulado inicialmente numa língua em que
as palavras tinham muitos conceitos, traduzido para uma outra língua, o aramaico, traduzido para uma outra língua, o grego, que uma língua que tinha muitas palavras para inúmeros conceitos. Então, nessa transposição de uma língua para outra, até que finalmente chega ao português para nós, pode ser que algo tenha sido perdido, não tenha sido bem traduzido, mas no fundo, nós sempre temos que nos lembrar que as palavras estão referindo-se a coisas que nós conhecemos do mundo, mas elas estão querendo nos indicar, conduzir para um estado de consciência que nós não conhecemos, mas que temos uma vibração interior que nos diz que nós um dia estivemos lá. Nós quem? Nossa consciência. Tá? Então, a nossa consciência um dia participou desse mundo espiritual, em que havia algo que não há no nosso mundo, unidade. Nós temos separatividade. A separatividade é tão grande que eu estou sentado numa cadeira, me apoiando numa mesa, olhando para um computador e vendo tantos rostos simpáticos, bonitos, ansiosos por, juntamente comigo, despertarmos, abrirmos os olhos, mas os olhos da alma, não necessariamente os olhos do corpo, que estão abertos, mas não veem o que a gente quer enxergar, que é o ser dentro de nós, sermos capazes de captar a luz do entendimento, vivenciarmos a paz profunda, vermos todos os seres envoltos no amor que tudo abrange e, com isso, alcançarmos a harmonia e a alegria que todos nós ansiamos experimentar. Então, bem-aventurados os que são odiados e perseguidos, e não se encontrar o lugar onde não foram perseguidos. Então, lembrando sempre a dicotomia entre o exterior e o interior. O exterior a gente conhece mais ou menos e é usado, então, como um instrumento didático para nos dar uma ideia, ainda que seja uma ideia pobre, da riqueza do mundo interior, o mundo espiritual. No mundo exterior, o nosso veículo pode ser perseguido e odiado, mas no interior, o nosso ser não pode nunca ser perseguido. Então, bem-aventurados os que são odiados e perseguidos, e não se encontrar o lugar onde não foram perseguidos. Aonde é esse lugar? No interior de nossa consciência, no interior do nosso ser. Aí vocês veem, nós precisamos de uma fé de que há algo que nos move, que nos dá vida, que é algo que é o mais importante, porque é a fonte de vida, de consciência que nós buscamos e temos certas ideias, certas indicações de como nós podemos chegar lá, mas se somos bem honestos, nós vamos dizer que ainda não chegamos lá.
Várias vezes sentíamos que estávamos perto, quando a gente segurava amorosamente uma criancinha nossa ou de nossos filhos. Parece que as avós sentem um amor ainda maior pelos netos do que sentia pelos filhos, porque os filhos trazem muita preocupação. Os avós, em vez de se preocuparem, eles se deleitam, então expressam um amor. Eu tenho netinhos cujas mamães são muito amorosas, mas a vovó, que vive comigo, é mais amorosa ainda. Então, os netinhos correm para a vovó e deixam a mamãe para trás. Então, quem sabe, a vovó é a porta que indica aquela vibração. Tudo no mundo é uma vibração. Emite uma vibração. Então, o amor que vibra de uma mãe, mais ainda de uma vovó, é a chave que abre, ou que facilita que venhamos a nos adentrar naquele lugar aonde nós não podemos ser perseguidos, não podemos ser odiados, porque é o lugar da antítese do ódio, da perseguição. Sendo a antítese, é o lugar do amor, não do ódio, e é o lugar da unidade, do acolhimento e jamais da perseguição. Então, as perseguições e as calúnias podem se tornar bem-aventuranças se despertarem em nós a compaixão por aqueles que nos odeiam. Aí vocês que estão ouvindo atentamente está dizendo: será que houve erro na tradução? Será que isso aí é outra fake news? Como é que a gente vai conseguir amar aqueles que nos odeiam? Então, essa é uma das chaves mágicas que nos permitem expandir a consciência, superar a vibração de exclusão, de separatividade, de ódio mesmo, que nós vivenciamos no mundo exterior, das pedras usuais. Mas uma ou outra pedra angular que serve para a construção do templo de Deus, que já está em nós, mas é um templo de consciência, então nós verificamos, sim, nós temos que trazer para o nosso ser o constante amor. Amor para com todos os seres. Todos os seres, mesmo os criminosos, mesmo aqueles que nós temos ojeriza por eles, não significa que a gente tem que ficar abraçando, beijinho, esses criminosos, vamos dizer assim. Mas o verdadeiro amor implica em perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? Jesus diz que não. 7 vezes 77. E, meu Deus do céu, perdoar tantas vezes, tantas coisas horríveis que fulano, beltrano, cicrano fizeram, estão fazendo para o nosso povo, sim. Por quê? Não sabem o que fazem. A raiz de todos os males é a ignorância. As pessoas cometem barbaridades
por ignorância. Então, por causa da ignorância do outro, eu vou me deixar levar pela vibração de ódio? Não, se eu quero ter alguma luz, eu tenho que me lembrar dos ensinamentos que eu li em alguns desses livros aqui. Então, o conhecimento teórico é muito útil para que a gente procure colocá-lo na prática. E é isso, então, essa a lâmpada de Aladim, essa varinha de condão que é capaz de mudar o nosso mundo, um mundo de ódio, num mundo de amor, porque nós temos uma responsabilidade de alcançar a consciência do nosso verdadeiro ser e manifestá-la no mundo enquanto encarnado em corpos materiais. Essa é a nossa missão nesse mundo. Então, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que me lembrar quais são as qualidades do verdadeiro ser, o Cristo em nós, luz do conhecimento, do entendimento, da sabedoria, paz, amor, harmonia e uma alegria constante pela oportunidade de estarmos encarnados em corpos razoavelmente saudáveis, apesar da pandemia, e termos a oportunidade de termos despertado num certo nível que nos mantém firmes e fortes na busca do desabrochar interior. Então, nós somos felizardos. Nós, provavelmente, já tivemos pessoas pisando nos nossos calinhos de estimação, e já fomos perseguidos, e já sofremos injustiça. Porém, nós aprendemos que tem uma razão de ser para tudo no mundo. Sempre existe uma razão de ser, sendo que a maior parte do tempo nós não sabemos qual é aquela razão, mas ela existe. E ela existe num passado mais distante, que é trazido para a ação agora pela lei do karma. Então, tudo que acontece em nossa vida tem um passado, tem uma razão de ser. Os pouquíssimos casos de real injustiças que ocorrem com a gente, diz a literatura teosófica que ocorrem alguns casos de injustiça. E aí, então, o ser humano será recompensado 100 vezes mais. O 100 vezes é, assim, uma forma de falar. É algo inconcebível maior, nós vamos ser recompensados por essas poucas injustiças que ocorrem na nossa vida, tanto no Devachan, tanto fora do corpo, como futuramente, quando outra vez encarnados. Então, nós temos que ter essa confiança nos instrutores que nos passaram os rudimentos da vida espiritual, que nos permitem um conhecimento teórico bastante confiável. Aí a gente só precisa fazer colocar em prática. Só isso. O conhecimento teórico já nos foi passado. Só precisamos colocá-lo em prática.
tem um ponto que a gente tem sempre que se lembrar, que a vida no mundo material é uma vida que tem inerente muito atrito, muita pressão, muitas desavenças, tudo isso por causa da ignorância que graça está por toda parte, pessoas que não conhecem o beabá da vida espiritual, de que tudo que nós fazemos para nós mesmos, porque nós fazemos para a vida una e tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe, porque a gente dá para a vida una e a vida una retorna para cada vidinha individual que contribuiu para a vida una. Então, a vida no mundo material envolve atrito, envolve aprendizado, um aprendizado que muitas vezes é doloroso. E a gente se lembra daquela historinha de que o homem comum apanha, apanha, apanha e não aprende. O homem inteligente apanha, apanha, apanha. Aí, chega, chega. Agora eu aprendi. Eu sei que não dá mais para fazer isso. Então, depois de apanhar muito, ele aprende. O sábio simplesmente olha no mundo, vê os outros apanhando e diz: eu não preciso apanhar para aprender. Então, aprende com as surras que os outros levam e eles observam. Então, vamos nos tornar sábios e aprender com os erros dos outros. Não precisamos necessariamente sofrer cometendo erros para depois recebermos a retribuição pelos nossos erros, para então aprendermos. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, vamos passar para a seguinte. 69. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em seu interior. São eles que realmente conheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque o ventre daqueles que deseja será satisfeito. Essa continuação do Lolion anterior é mencionada também no Sermão da Montanha. E é algo extremamente importante para a nossa vida espiritual. Nós temos que nos lembrar algo que muitos monges, muitas pessoas buscando espiritualmente, entenderam erroneamente e acharam que o sofrimento é necessário para a evolução. Não, não é o sofrimento que traz a mudança, que modifica o ser humano para melhor ou para pior. O ser humano tem a oportunidade, ao experimentar o sofrimento, a optar por odiar e agredir aquele que é o instrumento do karma para que a gente experimente aquilo que a gente fez no passado para os outros. Então, a gente pode ter uma atitude errônea e agredir o instrumento do karma. E, infelizmente, a gente faz isso com tanta frequência. Então, o sofrimento, per se, não
nos faz evoluir. Em muitos casos, pode até ser um instrumento para a gente entrar mais fundo no buraco. É a atitude que o ser humano adota que lhe permite essa mudança interior e esse crescimento. Então, a atitude interior, quando nós nos damos conta que todos aqueles livros que nós lemos nos dizem que a gente tem que, quando quiser dizer uma coisa desagradável, retribuir insulto com insulto, agressão com agressão, a gente tem que respirar fundo, contar até 10 e dizer: isso é sábio. O que eu levo com isso? A satisfação de não levar desaforo para casa. Isso certas pessoas acham que é uma grande satisfação. Mas a gente leva desaforo para o karma. E lá o karma não esquece. A gente até pode esquecer, o karma não. Fica aguardando a oportunidade de nos dar de volta aquilo que nós demos para a vida única. E nos dá de volta com uma intenção benévola de nos permitir, finalmente, a gente despertar para a realidade de que é dando que se recebe. Então, o sofrimento permite para as pessoas que despertam espiritualmente mudar a atitude face àqueles que são instrumentos do karma para que a gente experimente aquilo que a gente já causou para outras pessoas no passado. Luiz Alberto, você gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Luiz Alberto, você pode falar agora, você pediu a palavra. Ele deve ter dado uma paradinha, uma pausa para meditação. Então, alguém mais gostaria de fazer alguma observação? O finalzinho desse Lolion diz que bem-aventurados aqueles que foram perseguidos em seu interior, são eles que realmente conhecem o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque o ventre daquele que deseja será satisfeito. Ora, nós sabemos que existem milhões de pessoas em nosso planeta que estão passando por fome. E eles desejam, e muito, comida para saciar a sua fome. Mas isso não significa que todos eles vão receber uma cestinha básica. Não. Muitos passam terríveis fomes, mas o nosso instrutor está dando instrução espiritual, usando alegorias materiais. Então, aquele que tem sede e fome da verdade, do ensinamento transformador, essa pessoa vai receber, porque tudo começa na mente. Se a pessoa teve um certo nível de despertar espiritual e aí passa a desejar ardentemente conhecer mais, ter mais oportunidade para esse desabrochar interior. Vejam só,
minhas irmãs, meus irmãos, vamos nos lembrar sempre que a vida espiritual é a maior, se não a única verdadeira meritocracia que existe no mundo. Todo mundo recebe de acordo com seus méritos. Então, é quando nós temos fome e sede da verdade, da virtude, da oportunidade para a transformação interior, nós vamos receber essas oportunidades. Todos aqueles que aqui estão aqui porque têm fome e sede da luz da verdade. Estão buscando. Buscam aqui, buscam ali, leem muito, participam de muitas palestras, muitos cursos, estão buscando. Por quê? Porque pediram isso, queriam isso, buscaram isso. E é muito provável, eu estou falando da minha experiência, que a gente busca em muitos lugares e bate a cara na porta de muito lugar esquisito, estranho, que a gente, depois de algum tempo, meu Deus do céu, como é que eu caí nessa? E aí sai correndo e vai para outra. Então, nós somos verdadeiros buscadores. A gente tem que ter confiança que nós achamos o nosso caminho. E, ao ter essa confiança que encontramos o nosso caminho, nos determinarmos a seguir esse caminho, trilhar esse caminho, fazer tudo aquilo que é dito nos ensinamentos que recebemos que é preciso ser feito. Sendo um desses ensinamentos que é um dos mais difíceis de nós vivenciarmos, o ensinamento de plena atenção, vivermos intensamente no momento presente, aposentando o nosso passado e dando férias para as nossas aspirações do futuro, as nossas construções de castelos no ar do futuro. Eu estou dizendo isso para vocês, minhas irmãs, meus irmãos, porque eu, seguidamente, me pego. Raul, olha o que você está fazendo. Você está pensando no passado. Você está fantasiando o futuro. Acorda, acorda. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. E aí, agradecer pelo momento presente, respirar profundamente a gratidão de, com 82 anos, estar conseguindo caminhar com os meus pés, me lembrando do meu nome, aonde é que eu moro, e tendo suficiente comida para encher a minha barriga e estufá-la um pouquinho. E aí eu começo, quando eu me vejo divagando, aí depois eu volto à terra chamando, eu vejo a maravilha que é viver no momento presente. Se nós realmente conseguirmos esse despertar para viver no aqui e no agora intensamente, sendo grato por todas as imensas dádivas que nós temos agora. Nossa, mãe, que alegria! Cada vez que eu consigo isso, algumas vezes por dia, infelizmente, com muita vergonha, eu digo que não são 24 horas por dia, mas são várias vezes durante o dia. Eu fico jubilante de alegria. Como é verdade o que os mestres nos ensinam. Vivermos no aqui e no agora.
é transformador. Então, nós podemos ter esse salto em consciência quando nós conseguirmos nos lembrar de que nós seremos capazes de alcançar aquilo que a nossa fome e sede de conhecimento tem da verdade. E a verdade é que somos todos divinos e nos esquecemos que somos divinos, e a nossa grande missão é despertar-nos para essa realidade. Somos todos um, somos todos seres de luz. A nossa hora está terminando e eu queria, mais uma vez, abrir aqui a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, antes de encerrarmos. Eu agradeço a presença de todos. É muita alegria ter todos aqui nessa busca conjunta que estamos fazendo, esse resgate dessa preciosidade que é o Evangelho de Tomé, com tantos ensinamentos profundos, transformadores mesmo, que podem se tornar tesouros em nossa vida. Boa noite a todos. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz, que possamos todos nos tornar o mais rapidamente possível portadores da luz, para trazermos para os nossos irmãos também aquela alegria que nós estamos experimentando à medida que nos entregamos aquilo que nos está sendo ensinado pelo grande profeta, o Tomé. Rosiana, você gostaria de dizer alguma coisa? Apenas gratidão. E com relação ao aqui e agora, uma coisa que eu aprendi é que tudo que nós temos, na verdade, é o agora. E nesse agora, a gente pode, sim, vivenciar a plenitude. Né? Se nessa atenção plena, nesse agora, se você para e observa, você vê nem problema existe. Se você vivencia realmente o agora. É verdade. É óbvio que não dá para viver esse agora o tempo todo. Né? Agora, mas nós vamos alcançar isso. Um dia nós chegaremos lá. Mas, por enquanto, esses momentos preciosos, né, dessa tomada de consciência, desse momento de reconhecimento desse agora, a gente encontra, sim, essa plenitude. Isso mesmo. No mais, boa noite, muita gratidão por tudo. E boa noite não só a você, como a todos. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Que esse fim de semana e que a semana que vem seja uma semana de paz, muita luz, muita lembrança que somos todos um e que possamos viver em amor e harmonia na família brasileira e na família humana.
Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Até a semana que vem.